Sem um dom especial, eu estou fadado a uma vida comum? Essa é uma das grandes questões de animes que tratam sobre magia, e a solução normalmente se divide em dois caminhos: encontrar uma maneira de se tornar poderoso por outros meios, ou descobrir seus poderes ocultos. Além de ser essa a solução do roteiro, essa é a mensagem que essas obras passam. Ou você precisa abandonar sua busca por algo que está além das suas capacidades e focar no que você é bom, ou você terá a sorte de descobrir um dom que você não sabia que tinha. Mas e se existisse outro caminho? E se aquilo que você considera tão fora de alcance fosse apenas uma habilidade como qualquer outra, que pode ser aprendida através de esforço e de trabalho na direção correta? Essa é a verdadeira magia de Witch Hat Atelier. E a sua lição é um tapa na cara de quem te diz para desistir, quando você pode nem ter começado a tentar da maneira correta. O que separa uma pessoa comum de uma bruxa? Em Witch Hat Atelier, a resposta é a coisa mais brutal possível. Nada. Absolutamente nada além de conhecimento. E quem nos mostra isso é uma garota chamada Coco. Uma menina sem dom nenhum, vivendo em um mundo onde magia parece coisa de outro planeta, e que também é completamente fascinada por ela. Mesmo sendo algo que ela não compreendia, ela via a beleza daquilo. Via o bem que a magia proporcionava no mundo, desde coisas simples como limpar a água de um rio, até estruturas complexas como meios de transporte. Mesmo com toda essa fascinação, ela vivia em um mundo mais simples, onde eram exigidas habilidades que em teoria eram comuns. Ajudar sua mãe em seu trabalho como costureira, onde tudo que ela precisava era concentração e precisão. Traçar linhas perfeitas, cortes precisos e medições exatas. Tudo tão simples e sem nenhum glamour. Mas sabe quem acha aquilo fascinante? Kifrey, um bruxo. Alguém que vive nesse mundo grandioso e fora da compreensão de pessoas comuns, fica encantado com a concentração de Coco. E a virada vem quando descobrimos que esse mundo grandioso dos bruxos se baseia nisso: concentração, conhecimento e acesso aos materiais certos. Afinal, a magia desse mundo, resumindo de uma forma bem simples, se baseia em ter a tinta correta, ter o conhecimento dos glifos e seus efeitos, além de saber desenhá-los com perfeição. E por ironia do destino, Coco já tinha acesso à magia sem nem se dar conta disso. Só que o que ela ainda não tinha era o conhecimento. E nesse processo de descoberta sem auxílio, sua mãe é quem acaba pagando o preço. Agora quero que você olhe para as coisas que acontecem à sua volta. O aplicativo que você está usando e os aparelhos que você tem em casa. De um ponto de vista de um leigo, tudo isso poderia ser considerado magia. O aplicativo do YouTube que você está usando nesse momento permite que você assista vídeos como esse por meio de incontáveis linhas de código perfeitamente entrelaçadas, que, se você visse, pensaria que são uma linguagem alienígena, quando na verdade teria totais condições de entender um código de cada vez se alguém te explicasse. Saindo para algo mais comum, você sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ou pelo menos eu espero que você saiba. Com isso em mente, as equações que você aprendeu ou está aprendendo no ensino médio nada mais são que grandes combinações dessas contas simples. O que eu quero dizer com esses exemplos é que, da mesma forma que em Witch Hat, os bruxos se referem às pessoas comuns como não sabe, lá no fundo é isso que te separa de qualquer conhecimento, trabalho ou tecnologia. Você é apenas um não sabe em relação a isso. Você é um não sabe em relação à programação até que decide começar a pesquisar por vídeos no YouTube. Você é um não sabe quando se trata de nutrição apenas porque você nunca parou para pensar sobre do que são formados os alimentos que você consome. Só que eles ainda conseguem dar um passo além nesse conceito, pois normalmente o padrão seria arco de treinamento e depois uma evolução significativa. Só que não é assim que as coisas funcionam. Enquanto nos animes, arcos de treinamento são uma pequena parcela que muita gente reclama quando demora demais, em Witch Hat e na vida, os arcos de treinamento costumam ser grande parte do processo. Já toquei nesse ponto, mas vale a pena frisar isso novamente. A tragédia envolvendo Coco e sua mãe acontece por uma simples questão de aprendizagem mal dirigida. Nós acreditamos que aprender é um processo fácil,
Mas existe uma pegadinha aqui que ninguém percebe. Quando você tenta aprender sozinho, você não percebe seus pequenos erros. Se você está aprendendo a treinar sozinho, você parece estar fazendo exercício igual aos vídeos que viu na internet, mas não sabe bem quanto deve fazer e não percebe suas pequenas falhas de execução. E é o acúmulo dessas pequenas falhas que te leva a um resultado medíocre ou até mesmo a lesões. No caso de Coco, existe toda uma ideia dela estar aprendendo a partir de um livro de magia proibida. Mas ela poderia muito bem incendiar a casa praticando magia de fogo por conta própria. Da mesma maneira que você pode incendiar a sua tentando fazer algo tão simples quanto cozinhar. Tudo isso é para que você não tenha dúvidas quanto à importância de Kiefer nessa história. Ele vai muito além de um personagem poderoso com um visual descolado. Ele é um professor no nível mais puro do que essa palavra significa. Para começo de conversa, ele tem 4 alunas com características completamente diferentes entre si, algo que para mim funciona como um lembrete de que o processo de aprendizado e crescimento é diferente para cada um de nós. O que funciona para mim não funciona para você. Tem quem aprenda com livros, pessoas com uma visão e imaginação capazes de transformar a teoria em experiência. Mas existem aqueles que consideram o estudo tradicional uma tortura. Ler um livro para essas pessoas tem a mesma utilidade do que não fazer nada. Isso não quer dizer que elas são ignorantes, elas apenas precisam de outra abordagem. Pode ser que ao ver algo sendo feito, tudo isso faça mais sentido para eles do que a teoria em si. E colocar a mão na massa talvez seja a maneira como essas informações tomam forma em seus cérebros. Pense nisso por um segundo. É exatamente nisso que reside o verdadeiro poder de um professor. Ele não é alguém que simplesmente passa todos os dias explicando a mesma série de matérias de forma repetitiva e robótica. Ou pelo menos não deveria ser. Um bom professor é alguém que varia sua abordagem de acordo com seus alunos. E com seu contexto social e tecnológico, faz o melhor por cada aluno e não por métricas arbitrárias. Claro que aqui vale um parêntese, de que isso nem sempre é culpa só dos professores, mas sim de um contexto muito maior, que envolve salas de aulas lotadas, alunos com famílias que mais atrapalham do que ajudam, e um sistema focado em grupos, notas e qualquer outro parâmetro que não seja cada aluno individualmente. Voltando o nosso foco ao anime, percebemos aos poucos o dilema de Kiefer. Mesmo que estejamos focados na história de Coco, percebemos que o que funciona com ela não funciona, por exemplo, com Agatha. Seus desenvolvimentos e seu nível base são completamente diferentes. Da mesma forma que também percebemos nos capítulos mais recentes que Hit também possui suas próprias questões que são completamente diferentes. Agora eu me viro novamente para você e pergunto: quem são os seus professores? Aqui não estou falando sobre escola ou faculdade, até porque nesses casos você não tem muita escolha. Estou me referindo aqui a seus professores na vida. Aqui no YouTube e na internet de modo geral, temos acesso a todo o conhecimento de que precisamos para a maioria das coisas importantes. Mas ninguém nos ensina o principal, como aproveitar isso. Porque sinceramente, o que nós costumamos fazer ao tentar aprender algo é procurar da forma mais burra possível. Peço desculpas pela sinceridade exagerada, mas isso precisa ser dito dessa forma para ver se você entende. Você procura pela resposta pronta e pelo vídeo mais curto possível que te promete essa resposta, e segue nesse mesmo processo, pulando de resposta em resposta. Respostas essas que foram pensadas para situações específicas que podem ou não se aplicar a você. Mas sabe qual é a diferença entre quem aprende algo e quem apenas decora por um instante? É aquilo que está entre a pergunta e a resposta. É no pensamento que vai te levar à resposta que mora a magia da vida real. É isso que diferencia quem sabe apenas somar e subtrair daqueles que resolvem equações. É isso que faz um chefe superar alguém que só sabe cozinhar alguns poucos pratos. Ou, pensando ainda em uma opção moderna, essa é a diferença entre quem usa a inteligência artificial como um brinquedo e aqueles que fazem dinheiro com ela. Mesmo que você tenha todas as respostas do mundo, se você não souber o caminho, vai ser como se elas estivessem escritas em uma língua alienígena. Então eis aqui o segredo. O vídeo mais curto,
O mestre que te promete demais e os atalhos não te levam a lugar nenhum. O aprendizado é lento, exige esforço, paciência e muitas vezes lentidão. Tudo aquilo que o mundo tenta te fazer pensar que é ultrapassado. Mas lembre-se, se você quer seguir o seu próprio caminho, talvez seja necessário você seguir por um tempo na contramão. Você não é menos capaz que ninguém, você é apenas um não sabe, até decidir não ser mais. E é justamente o caminho até o saber que o mundo diz que não importa. E como um produtor de conteúdo, eu também preciso ouvir cada um de vocês que chegou até o final. Me conta aqui embaixo nos comentários quais questões esse vídeo te fez repensar. Eu leio tudo e talvez sua resposta possa virar o tema do próximo vídeo. E se você quiser continuar tendo esse tipo de conversas, clica na playlist que está aparecendo aí na tela, pois nela estão os vídeos certos para você que quer continuar essa jornada de autoconhecimento através dos animes. Então, te vejo lá.